Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago mais informações sobre onde investir em 2022. Falamos da renda fixa, agora vamos aprofundar um pouco na renda variável. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no canal, ative o sino da notificação para você se manter sempre bem informado e receber diariamente o nosso vídeo, porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Antes de começarmos esse segundo vídeo, eu quero dizer aqui para você que não faço qualquer recomendação de investimento. Aqui tão somente é a minha visão a respeito de diversos ativos no mercado financeiro. Então que você possa ouvir aqui e ter a sua própria decisão de investimento, após refletir bastante. Segundo momento é que eu quero te indicar a parte 1 desse vídeo que está aqui, sobre renda fixa e em particular o Tesouro Direto. Assiste aí o vídeo que você vai gostar. Vamos lá, vamos começar falando dos famosos fundos imobiliários, tão falados aqui no canal e que muita gente gosta bastante. Vamos lá, o cenário econômico primeiro em relação a fundos imobiliários. Você precisa saber que a elevação das taxas de juros, via de regra, é muito prejudicial aos FIIs, aos fundos imobiliários. Por que é muito prejudicial? Porque toda vez que a taxa de juros sobe, a relação da cota, veja, no fundo imobiliário você tem o valor da cota e você tem dividendos. O valor da cota geralmente não repercute muito bem. E é o que eu vou mostrar para você aqui graficamente nessa tabela aqui. Veja que aqui eu coloquei o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários. Aqui a ideia não é trazer para você um detalhamento de cada um dos ativos, mas uma visão geral. Repara o que aconteceu quando nós abrimos aqui, ó, à sua direita, a taxa de juros, a nossa taxa Selic. Veja que ela chegou aqui no máximo lá em 2015, ó, e de 2015 até o finalzinho de 2000 aqui, ó, até 2020, finalzinho de 2020, ela ficou lá embaixo. Então, um sintoma aqui de queda. Só foi caindo de 2015 até lá embaixo. Veja o que aconteceu com os fundos imobiliários. Olha aqui, ó, a partir de 1º de fevereiro. Eu vou até marcar aqui para dizer para você quanto que subiu. Subiu até esse mês. Qual é esse mês aqui verde? Aqui, ó, dezembro de 2019. Claro, teve mês que caiu, teve mês que subiu. Cada um desses candles é um mês. Mas veja que no total subiu 140% até o final de dezembro de 2019. Veja que é claramente uma relação invertida em relação à nossa taxa de juros. E agora, com a taxa de juros subindo, é provável que não performe muito bem. É provável. Isso não quer dizer que é 100%, mas é um cenário geral. Fundos imobiliários, nós temos essencialmente 3 tipos: tijolo, papel e fundos de fundos. Tijolo é quando você vai fazer um investimento no fundo que ele vai investir em um imóvel físico. Pode ser um escritório, pode ser um galpão, enfim, é um imóvel físico. Papel é quando você está fazendo um investimento para títulos lastreados em imóveis. Você vai entender um pouquinho melhor que eu vou detalhar esse. E fundos de fundos é aquelas tipos de cotas que investem em outros fundos, que podem ser de papel ou de tijolo. Existem ainda detalhamentos, subcategorias dentro desses tipos de fundos imobiliários. Se você quiser que eu detalhe um pouco melhor e fale sobre fundo imobiliário, escreva aí nos comentários que nós possamos aqui até avaliar a possibilidade de lançar aqui uma playlist específica de fundos imobiliários. Só que aqui eu quero colocar aqui para você que você assista esse vídeo que nós gravamos aqui do canal, que é um dos mais assistidos e fala muito sobre renda fixa. Assista lá. Continuando aqui, vamos falar então dos fundos de papel. Por que fundo de papel? Porque é um dos fundos que tem trazido um rendimento, um dividendo muito interessante, mesmo com esse movimento de aumento das taxas de juros. Eles são positivos com a inflação em alta. Por quê? É um fundo que adquire ativos de renda fixa. Então ele adquire imóveis físicos para financiar esse mercado. E ele antecipa então esses recebíveis, os dividendos aí. Então você, traduzindo para você, você empresta dinheiro para então fazer um investimento em troca de fluxo de caixa, e esse fluxo de caixa está atrelado ao CDI ou à inflação, ou seja, à renda fixa.
E aí, como você está atrelado à renda fixa e a taxa Selic está subindo e a inflação está alta, que são os dois principais indexadores, você recebe então um valor mais alto. E os principais tipos de ativo são o CRI, Certificado de Recebimento Imobiliário, e a letra de crédito imobiliário. Então gravou aí, cenário de alta de juros não costuma ser bom para fundo imobiliário. Isso significa que quando falarem que pode começar a baixa ou quando estabilizar, o cenário muda radicalmente. Se você já está gostando, dê aí aquele super like, ajude aqui o nosso canal e olha, veja esse vídeo aqui, IPCA acima de 6% e pré-fixado 3,6% e taxas só subindo. É o mercado secundário da renda fixa. Esse vídeo é muito interessante. Falando um pouco agora de dólar, você já pensou em dolarizar parte do seu capital? Ou isso nem passa pela sua cabeça? O dólar na data que eu gravo esse vídeo está aproximadamente 5,70, principalmente da declaração ontem do Fed, do presidente do Fed, o Powell, dizendo que sim, a inflação não é mais temporária e duas questões importantes ele falou: as taxas de juros vão subir mais forte e mais rapidamente. O que isso significa aqui para nós? Que o DXY, que é a comparação do dólar em relação a outras moedas importantes, deve continuar se valorizando. E aqui eu quero mostrar para você o gráfico dessa moeda para que você entenda do que eu estou falando. Então veja, vou colocar aqui para que você entenda no gráfico de um dia, que vai ser mais fácil de enxergar esse tipo de variação aqui. Eu tracei aqui para você verificar com mais facilidade desde quando ele alcançou esse fundo. Então veja aqui na sua tela, tá aqui, ó, desde o dia 26 de maio foi o valor mais baixo que ele alcançou. E aí ele vem se segurando nessa linha amarela, que nós chamamos aqui, ó, uma linha de tendência de alta. Veja que há vários toques nessa linha, logo aqui no início alguns, depois aqui no meio nós tivemos outros toques nessa linha, e veja que ela vem se segurando, ó, novamente outros toques, enfim, é uma linha que transmite confiança. E veja que agora aqui ele está formando um triângulo assimétrico de longo prazo. Esse triângulo provavelmente vai ter uma definição aí, ó, até o final de março, no máximo. Volto a dizer, no máximo. E a tendência, você vê graficamente que é claramente uma tendência de alta, de valorização do dólar em relação a outras moedas internacionais. E aí eu estou falando do dólar em relação ao euro, do dólar em relação ao iene, enfim, moedas que valorizam. E aí você verifica então que ele já valorizou 7,25 em relação a outras moedas importantes. Em relação ao real, a valorização foi de 16% desde o fundo alcançado no dia 28/6. Repara aqui comigo que eu tracei também aqui um canal de alta para você entender a respeito do dólar. Vou até cancelar outras informações. Esse canal em azul que você vê na sua tela. Veja que esse canal é um canal de alta. Toda vez o dólar pode bater no fundo dele, mas também bater no topo. E ele não sai desse canal e continua respeitando esse canal atualmente. Veja que recentemente ele bateu aqui, ó, duas vezes no fundo, no dia 30 de dezembro e no dia 3 de janeiro. E agora já está se dirigindo para o ponto central aqui, mais próximo então dessa média que nós temos. Então veja que é um canal que vem sendo respeitado e que vem indicando valorização de 16%. E o detalhe importante é que esse ano de 2022 nós temos eleições. E o risco de medidas populistas, ou ao menos de indicação de medidas populistas por qualquer um dos candidatos que estejam claramente na disputa, pode estressar ainda mais o mercado. Candidatos às vezes aproveitam desse momento para ganhar a eleição e esquecem da economia. E se o dólar subir, eita, chegou a hora de comprar? Essa é a pergunta que você deve estar se fazendo nesse momento. Eu diria que graficamente, como você já viu aí, o melhor momento já passou. Qual seria então esse melhor momento, que provavelmente não volta mais? É esse fundo, 4,90, que o dólar atingiu lá provavelmente aqui, ó, no dia 24, 25 de junho, 4,90 ele chegou. Mas o importante é você acompanhar essa movimentação para que, em momentos de fundo, a oportunidade pode retornar, porque o canal de alta continua intacto. Então a segunda pergunta, então o momento é ruim para comprar? Não necessariamente, o momento continua de alta, mas o interessante é você aproveitar então essas janelas, quando ele volta para o fundo aqui desse canal. No momento não é o mais indicado.
Mas para o longo prazo, se você quer realmente entender que o dólar não é investimento, mas ele deve ser utilizado como proteção de capital, ou seja, você estar ali resguardado de variações, você pode verificar que no longo prazo ele sempre se valoriza, ou ao menos vem sendo essa valorização ao longo dos anos. E a gente pode verificar isso quando a gente abre bastante os valores aqui no longo prazo. Você veja que eu coloquei aqui o gráfico mensal. Se no gráfico mensal aqui, ó, ele está respeitando esse canal, veja que à medida que a gente vai voltando no tempo, olha como o dólar vem subindo desde lá de trás, aproximadamente ali, ó, desde 2008, quando chegou a desde 2011, quando chegou a 1,50, na qual nós tivemos ali aquele início do grande ciclo aí das commodities, enfim, e aí ele veio só subindo. Então é isso, o dólar você deve entender como proteção de capital e não obrigatoriamente como um retorno imediato. Você precisa abrir a sua mente para esses tipos de investimento e também deixar aqui o seu super like e ajudar aqui o canal, porque esse vídeo é um vídeo que eu trago aqui uma nova visão fora do Tesouro Direto, fora da renda fixa, para você conseguir visualizar as oportunidades que existem. Continuando, o terceiro ativo importante, mercado acionário. Você está investindo no mercado acionário ou investiu em 2021? Se você investiu, provavelmente você está lamentando e muito. Eu acredito. Mas vamos lá. Vamos falar do mercado acionário americano. O mercado acionário americano está muito próximo a uma provável correção. O que eu chamo de uma provável correção. Vamos verificar aqui também no gráfico para que você entenda o que é que eu estou falando aqui e ficar mais fácil a sua compreensão. Veja que aqui, eu vou colocar até o gráfico aqui, o gráfico de semana para você entender o que está acontecendo com o S&P 500. Veja, só vem subindo há vários anos. Isso vem acontecendo mais ou menos ali desde 2009. Veja como o gráfico fica pequeno, mas você verifica que o crescimento, desde a última crise lá em 2008, então você vê que o crescimento começou aqui, ó, em 590 pontos, o S&P 500, e atualmente ele já está aqui, ó, 4.700 pontos. É atualmente o valor do S&P 500, a principal bolsa americana. Veja que agora ela está titubeando aqui um pouco, mas pode ser que nós tenhamos alguma situação aí que gere uma correção. E veja que pelo gráfico, a média de 21 dias tem indicado sempre um momento bom de compra ao longo de todo esse histórico que nós estamos observando. Porque ela bate na média e volta, bate na média e volta aos topos. Enfim, só que quem acompanha o mercado já sabe que o S&P 500 está bastante descolado, preços muito altos. E se nós olhamos a bolsa de tecnologia, aí nós já verificamos um segundo movimento, que é a Nasdaq. Quando nós olhamos aqui para a Nasdaq, você já consegue verificar que essa correção parece já estar chegando de uma forma mais clara. Como é que nós podemos verificar isso? Veja que ela chegou aqui no topo no dia 1º de novembro. Vou até abrir aqui para o diário para ficar mais fácil para você entender. E aí você vai ver os números aqui perto. Fica mais fácil de entender olhando assim, ó, no gráfico diário. Veja que ela tenta romper esse topo por diversas vezes e nenhuma das vezes consegue. E aí ela bate e agora vem regredindo de forma mais acentuada na virada do ano. Vem só caindo esses últimos dias. As duas médias curtas, de 21 e de 50, já estão apontando para baixo e a de 200 já está chegando. Então veja que em termos de bolsa, o momento nos Estados Unidos não é muito interessante. A relação risco e retorno não está atrativa. Isso não quer dizer que em 2022 não abra oportunidades. Ou em outras palavras, havendo uma correção, pode ser que novas oportunidades sejam realmente aparecidas. No momento, eu estou fora e estou olhando, aguardando esse cenário. Mercado brasileiro. O mercado brasileiro, ou seja, a Bolsa do Brasil, já é um outro cenário completamente diferente. E se você está nela, talvez essa sim você esteja lamentando bastante. Vou até diminuir aqui. A Bolsa Brasileira atingiu seu topo lá no iniciozinho do segundo semestre de 21. Chegou lá a 130 mil pontos no dia 7 de julho. Veja, 7 de julho foi quando ela chegou na sua máxima. E agora ela vem só regredindo até agora. Vamos verificar aqui a queda então, desde essa data do dia 7 de julho, nós temos aqui ó, 20% de queda no segundo semestre.
Ao longo de todo o ano de 2021, a queda foi menor, foi próximo de 12%. Mas se pegarmos somente essa correção do segundo semestre, 20%. Veja que essa queda é do Ibov. Se você tem diversas ações, talvez você esteja perdendo muito mais. Por exemplo, varejo e construtoras, a correção tem sido de 50% a 60%. Novamente, é a relação com a taxa de juros. Taxa de juros subindo é péssimo, então, para varejo e para construtoras. E outras também tipos de ações. A ação na área de educação também despencando. E o ponto importante aqui é, o mercado americano, ele domina o mercado mundial. Se tivermos uma correção no mercado americano, a nossa B3, a nossa bolsa, não ficará imune a essa correção. E ela vai, com certeza, corrigir junto. Só que tem um detalhe, com essa queda, essa nossa bolsa já entrou em momento realmente de sobrecompra, em que oportunidades podem surgir até aí no curto prazo. E aqui fica interessante quando a gente começa a olhar este segundo gráfico que eu trago para vocês de vez em quando, que é o RSI. Você já sabe, quando ele está próximo de 80, ele está sobrecomprado, ou seja, o risco de uma correção é maior. E quando ele está aqui próximo de 30, ele está sobrevendido. Veja que em diversos momentos bateu aqui embaixo. E aí nós podemos ter algum momento, então, de que essa nossa bolsa vai ficar tão barata, que os volumes de compra vão aparecer. Por enquanto ela está aqui, ó. Está nesse canal que eu venho trazendo para vocês, concentrado aqui, ó, entre esses dois valores, entre 109 mil e aproximadamente aqui 100 mil. Está se aproximando perigosamente dos 100 mil, com as médias indicando para baixo, o que não é costumeiramente um bom sinal. Se você já está gostando, deixa aí aquele super like e olha, atualizamos a nossa playlist qual a melhor taxa e os melhores preços. E as taxas continuam subindo. Assista aqui no alto que você vai entender. E vamos aqui chegar então ao ponto final. Bitcoin e criptomoedas. Esse é o quinto ativo que eu quero falar aqui para você. Se você está de olho, essa é a oportunidade e nós temos vídeo no canal aqui sobre Bitcoin explicando para você. O que aconteceu em 2021 foi um dos poucos ativos que cresceu em 2021, ou seja, que teve o seu valor aumentado, principalmente em relação à inflação. E aqui é interessante você olhar o movimento que ele está agora. Nesse momento é um movimento muito ruim. O movimento de curto prazo do Bitcoin tem mostrado aqui uma nítida correção no curto prazo. Mas se nós observarmos no longo prazo, esse é o gráfico semanal, a tendência dele aqui é uma tendência de lateralização. Veja que está preso entre esses volumes aqui, entre esses valores, em torno aqui de 40, 42 mil até aproximadamente aqui, ó, 65. Só que veja, algumas informações importantes. O Bitcoin é um ativo extremamente volátil. Ele sobe e desce com muita rapidez. E para te mostrar isso, eu vou colocar aqui o gráfico de um dia. De um dia, você vai ver o que aconteceu nos últimos dias em relação ao Bitcoin. Então, por exemplo, na data de ontem, caiu 5%. Na data de hoje, está caindo 1%. Só que veja, já está entrando aqui na região de sobrevenda. 32%. Isso é um claro indicativo de que podemos ter um repique. Voltando então para finalizar as informações desse vídeo, eu continuo acreditando no Bitcoin. É um ativo deflacionário. O que significa isso? A produção dele reduz com o tempo e o interesse, principalmente dos institucionais, tem só aumentado. Então, para o longo prazo, é um ativo extremamente valioso. Agora, se ele começar a fechar abaixo de 40 mil dólares, nós podemos estar entrando num momento extremamente perigoso em 2022. Só que veja, volto a dizer, eu acredito no ativo e acho que ainda tem grandes frutos aí para cima. E você? Qual desses 5 ativos você tem ou você pretende ter em 2022? Escreva aí ou coloque qual a sua dúvida sobre cada um deles que nós vamos responder aqui. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que abra sua mente, porque oportunidades podem surgir fora da renda fixa. Um abraço e até o próximo vídeo.